Amém. Bom dia. Tudo bem? A gente vai começar agora uma série de lives e vídeos transmitidos durante a semana para que a gente possa ter mais proximidade entre os pastores da igreja e também que a gente consiga sempre levar uma palavra abençoadora para os irmãos. Essa semana, diante de alguns fatos, algumas conversas que eu tive, a questão do tempo foi me levantada. Eu vejo que muitas pessoas têm certa dificuldade em sua vida porque nós não entendemos o conceito de tempo e como as coisas acontecem na nossa vida. Nós somos levados a crer, ainda mais agora nesse último século, nos últimos 20 anos, por uma necessidade, por uma urgência de que algumas coisas aconteçam. Então o tempo é uma coisa que nos incomoda muito. Eu cresci nos anos 90 para 2000 e tinha uma música do Legião Urbana que dizia assim: temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. Hoje já tenho 42 anos, já não sou mais tão jovem e percebo que eu também não tenho nenhum tempo, ou nem todo o tempo do mundo. Isso é uma ilusão da juventude, acharmos que somos eternos, acharmos que tudo está ao nosso alcance. A gente percebe que o nosso tempo é limitado, até mesmo para as nossas atividades diárias. Isso se dá por conta de sermos seres mortais, Todos nós nascemos. E o tempo começa a contar muito mesmo antes de nós nascermos. A gente perceber, uma mãe, quando recebe a notícia do nascimento, o que acontece? Ela já começa a contar semanas para aquele encontro. Depois que nós nascemos, a gente conta um ciclo de um ano, 365 dias, para que a gente comemore aquela data do nosso primeiro aniversário. A gente conta o tempo para virar adolescente, a gente conta o tempo para poder ir para a escola, a gente conta o tempo até para casar, e quando casa começa a se contar ciclos para saber quanto tempo a gente tem, a gente conta o tempo da aposentadoria, a gente conta o tempo de diversas coisas, Quantos dias falta para as nossas férias, quanto tempo falta para determinado assunto, a gente compra um carro, uma casa, faz compromissos sabendo que temos que pagar isso em tanto tempo. Se a gente mora de aluguel, a gente tem que pagar hoje, daqui a tanto tempo temos que pagar de novo. Então o tempo é algo que nos persegue. Somos presos numa coisa chamada tempo. E aí vamos entender como é que esse tempo se relaciona conosco e como é que esse tempo se relaciona com Deus. A Bíblia, ela fala sobre algumas características de Deus, Primeiro que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas isso não significa que o homem foi feito igual a Deus. Se fosse para ser igual, a Bíblia diria, se o homem foi feito igual a Deus. É semelhança. Então, nessa semelhança, a gente tem algumas características de Deus e outras que a gente não tem, ou perdeu por conta da queda. Uma das características de Deus é que Ele é eterno. A Bíblia diz, no Salmo 90, versículo 2, assim. Vou ler pela tela, porque a minha Bíblia tem as letrinhas muito pequenininhas e eu, por conta do tempo, não enxergo tão bem. Espera aí, eu vou pegar aqui para ajudar. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eterna eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes mesmo de Deus empreender a criação do homem, ele já era Deus. Deus, pelo que a gente entende, ele não foi criado pelo homem, ele não foi criado por ninguém, ele é eterno. Em si mesmo, ele se basta. Explicar isso é uma coisa fácil de dizer, talvez não tão fácil de compreender. Porque nós, aqui que somos criados, nós fomos criados e fomos criados numa condição chamada tempo. Deus, ele está acima daquilo que nós chamamos de tempo, porque tempo pertence a esse mundo, e nós, homens, fomos criados dentro de um tempo. E tudo tem um tempo determinado, E pra gente. E lá em Eclesiastes 3, explica exatamente, porque Deus está acima do tempo, e quando o homem foi criado, debaixo do céu, foi criado esse conceito de tempo. A gente fala muito sobre tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Aí fala que tem tempo para isso, tempo para aquilo.
Mas a chave para mim está nisso, olha, debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 fala isso. Então a gente entende que tempo domina a nossa condição. Conversando com algumas pessoas, alguns amigos que gostam de física quântica e algumas teorias a respeito, a gente entende bem claro que presente, passado e futuro é uma condição humana. Deus enxerga as coisas no tempo e na perspectiva do Criador. Ou seja, ele enxerga tudo da sua maneira divina e eterna. Então, presente, passado e futuro, para Deus não existe. Ele é por si só, então ele enxerga tudo por si só. Como o homem encara isso? A Bíblia diz também em Eclesiastes 3:11 que tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus fez tudo formoso e pôs esse desejo no nosso coração de ter esse afã, de ter essa vontade de viver, vontade de usar o nosso tempo. Mas a gente não pode também ficar preso e prisioneiro, né, desse tempo. E aí a gente entende que por não controlar, por não ter essa perspectiva de Deus, de ver presente, o passado e o futuro, a gente também tem angústias, porque a gente não consegue lidar com o efeito do tempo. Deus, ele sabe o que vai acontecer, nós não sabemos. Deus, ele consegue enxergar o passado como consequência do futuro. A gente não. A gente, quando olha muitas vezes para o nosso passado, a gente fica preso, a gente se lamburia, a gente se desespera, a gente se angustia, se entristece, porque nós cometemos situações equivocadas. E esquecemos até daquilo que Deus nos disse, que tudo se faz novo, ou seja, o passado não importa, importa aquilo que a gente tem para viver. A gente, quando olha o futuro, muitas vezes a gente se desespera, porque a gente, como não consegue enxergar, como Deus, o futuro, a gente não vê perspectivas das coisas mudarem, a gente não vê perspectivas das coisas serem e acontecerem. Muitas vezes, quando a gente está doente, né? Eu mesmo quando fico doente, eu fico dramático, porque vocês não têm ideia. Eu acho que eu vou morrer, não fico lamentando não, mas eu falo assim, nossa, está doendo muito e tal. Quem me conhece particularmente, ou quem já cuidou de mim quando estou doente, sabe que eu sou igual a criança, nesse sentido. Mas é que eu não sei qual dia que eu vou ficar bom. Talvez às vezes naquele mês que você está um pouco mais apertado de dinheiro, você fala assim, caramba, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar as contas? Talvez naquele momento em que você está cheio de problemas, e quando você está tirando a cabeça, vem mais um problema, você fala assim, meu Deus, eu não aguento, eu não sei para onde eu vou socorrer, etc. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Lá em Mateus 6,34, diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. São palavras de Jesus. O que significa? Nós não temos que ser previdentes, nós não temos que amealhar, trabalhar e cuidar do nosso futuro. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar. Essa preocupação significa pôr a nossa ocupação antes da coisa mesmo acontecer. Às vezes nós ficamos pensando assim, o que será que fulano vai falar? Ai meu Deus, eu não sei, eu estou passando mal, porque eu não sei o que o outro vai dizer. Aquela situação que ainda nem aconteceu, eu já estou sofrendo por ela. Às vezes a gente tem uma situação que vai acontecer daqui a 30 dias, que a gente passa 29 dias angustiados. E provavelmente, alguma das preocupações que você já teve, na hora de acontecer o fato, era muito diferente daquilo mesmo que você imaginava. Se não aconteceu com você, eu te digo, já aconteceu comigo. E há monstros, há dragões, que são bem maiores quando vistas com uma lupa. Mas se a gente for olhar, às vezes é uma lagartixa. Então, essa questão de não conseguir ver ou imaginar as coisas da maneira que são verdadeiras, nos traz essa preocupação. A única coisa que eu te digo sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro, eles estão na mão de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. O teu presente é um presente de Deus.
O dia dessa vida, você que acordou hoje, já começou suas atividades, já começou a trabalhar, hoje foi um dia que Deus te deu para você. Então, acorde sempre com essa certeza, com essa esperança. O dia de hoje é um presente de Deus. Como diz a Bíblia, basta cada dia o seu próprio mal. Então, se hoje você não tem muita esperança sobre o dia de amanhã, deixe o dia de amanhã para depois. Porque hoje o Senhor tem para você um bom dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, que essa manhã as misericórdias de Deus possam ser renovadas na tua vida. Que nessa manhã a certeza de que o Senhor é contigo possa ser uma certeza muito mais do que uma frase, mas possa ser um sentimento no teu coração. Creia, Deus é contigo. Hoje vai ser um dia abençoado. Se acontecer coisas que não estavam previstas, entenda, não eram previstas por você, mas eram previstas por Deus. E ao fim de tudo, da sua jornada terrena, Deus vai te conduzir ao bom caminho. Porque Ele é justo e é galardoador daqueles que o buscam e que o amam. Então, que Deus te abençoe. Essa é uma palavra para você pensar. Já perdemos algum tempo. Eu espero que esse tempo tenha sido empregado em benefício da tua vida. Seja feliz, seja próspero, em nome de Jesus.